Bom, o meu nome completo é Paulo Roberto Vieira de Mello. O Roberto eu nunca usei. E também deixei de usar o Melo e passei a usar apenas mente Paulo Vieira. Nascido em Cruz do Espírito Santo, Paraíba, logo depois de Santa Rita, mas me criei no Oitizeiro. Assim que eu comecei a fazer teatro, com 17 anos, eu já comecei a tentar escrever. E como não tinha escolas de teatro, muito menos uma escola de dramaturgia, a minha forma de aprender era lendo os clássicos, entendendo, tentando entender como que eles construíam as ações, como eles construíam os personagens, como eles conduziam as ações, as personagens no universo da cena e tentar reproduzir isso no que eu chamava então de pré-textos. E eu tinha vivido uma adolescência muito angustiada, uma adolescência com repressões por todos os lados e um sentimento de pertencimento a uma América Latina. Não era um Brasil, era um continente. E daí então nasceu o meu primeiro texto completo, que foi o Deixa Estar. Morava então eu em São Paulo, havia terminado o curso, tínhamos feito 2 espetáculos, tínhamos porque a outra pessoa que estava comigo era o Antônio Cadengue, e eu falei para ele dos meus pretextos. E ele se interessou por conhecê-los, e esses pretextos viraram o primeiro espetáculo que nós fizemos juntos, que foi Cartaz de Cinema. Daí depois fizemos um segundo espetáculo, esse foi o definitivo, que foi Sou louco por ti, latrina. Nós opunhamos um discurso libertário, anárquico, e no qual a sexualidade era vista em nosso discurso como arma política. E aí, o resultado desse espetáculo foi que ele estourou sobre as nossas cabeças como uma bomba sobre o Japão. E aí todos nós fomos embora. Cadengue pediu demissão, voltou para o Recife, eu fui para São Paulo, Francisco Marto, conhecido como Perequeté, foi para o Rio de Janeiro, Geise e Helena foram para Brasília, todos saímos, praticamente todos. Everaldo ficou, Everaldo Vasconcelos, foi o único que conseguiu resistir. Pois bem, estou eu um dia lendo o caderno de cultura do Jornal da Tarde, quando eu leio uma matéria de página inteira sobre um livro que estava sendo lançado naquele mês, chamado Revolta e Revolução 50 anos depois, de José Joffre. José Joffre, paraibano, foi contemporâneo de Anaíde, era adolescente quando os fatos de 1930 aconteceram, e ele era um testemunho vivo da história, e ele resolveu contar essa história por uma ótica que até então não havia sido contada. Lá no centro da página havia um box em que falava exclusivamente sobre Anaíde Beriz. Quando eu li aquilo ali, primeira coisa que me veio a lembrança. Eu, adolescente, morando em João Pessoa, sempre ouvira falar que, no caso do assassinato de João Pessoa por João Dantas, havia uma história com uma mulher. Quem era essa mulher? Ninguém falava esse nome. O que me seduziu foi que eu vi na história de Anaíde Beriz um drama de dimensões shakespearianas. Veja, era uma mulher socialmente frágil, envolvida com um namorado que vinha de uma família poderosíssima, um homem de 40 anos, era uma mulher de 23, 22, 23 anos, linda, ex-miss Paraíba, frequentava saraus poéticos,
um grupo de artistas e poetas, ela era talvez a única mulher desse grupo, escrevia poesias, escrevia contos que publicava em jornais e que tinha algumas características de comportamento social que a diferenciavam de outras mulheres. Só o fato desta mulher cortar o cabelo à moda Lagarsone já indica que há nela uma força de vida intensa que a faz querer ser diferente de outras mulheres da sua sociedade. Sem querer ser dramática, eu diria que as escolas da Paraíba não têm lugar para uma moça como eu. Olhe para mim, Rafael. Vê alguma coisa diferente? Eu não sou uma dessas moças que se prendou para o casamento. Eu odeio o casamento. Eu gosto de que a vida é livre. As escolas da Paraíba são para as boas moças, as que baixam a cabeça e dizem sim. E não é o meu caso. Eu digo sinceramente que não me agrada dar aulas em Cabedelo. Mas não vou mudar meu jeito de ser. Uma mulher cujo pai era linotipista do jornal União, vinha, portanto, de uma condição social bastante simples. E ela tinha um namorado que era uma das famílias mais poderosas da Paraíba. Não bastasse isso, a poesia, isso eu estou falando de comportamento, mas vamos falar então do que me interessa profundamente, que é a poesia dela. Não sobrou muita coisa. Mas um dos poemas que sobrou, e esse poema é bastante conhecido, porque é das poucas coisas de Anaíde que ficou, é o poema em que ela diz: nasceu, cresceu, casou. Noite de núpcias. As telhas viram tudo. Se as mulheres fossem telhas, não se casariam. Veja, tematicamente, este é um poema que nenhum homem escreveria naquele momento. Né? Além do mais, atentem para a forma, esse é um poema de 1926, 24, 26, por aí. Atentem para a modernidade da forma. Né? Ele quebra o discurso parnasiano. E aquilo me tomou de tal maneira que eu precisava escrever aquela história. Começo, então, me vem uma primeira ideia, eu começo a escrever. Eu não sei quantas cenas eu havia feito, mas já havia produzido bastante. Eu vou reler o material e digo, não é isso. Aí eu volto para as minhas lições, para os meus pretextos. Né? Lógico que eu tinha facilitado nisto um certo padrão de ação, que era um padrão histórico, está lá na obra do Joffre. Mas eu não queria me ater a isto, eu queria que tivesse coisas que fossem de pura ficção. E eu lia muito sobre anarquismo, eu era um anarquista desde sempre. Eu comecei, então, a procurar uma forma de colocar os meus personagens que fossem anarquistas. E aí o anarquista que me veio à memória era um anarquista militante, desses que pega em arma, que vai preparar a revolução. Eu pensei em entrar pelo sertão para ver se conseguimos a adesão dos cangaceiros. São uns carniceiros, não têm ideologia, eu sei, uns brutamontes que nem sabem a força que têm. Mas se eles quisessem, eles poderiam revirar esse país, uns cavalos batizados. Mas eu acredito que todo homem é passível de mudança. E além disso, os cangaceiros são ótimos guerreiros. Imagine se conseguíssemos sublevar os cangaceiros de Zé Pereira para a nossa causa. Transformaríamos Princesa no quartel-general do nosso exército, todos os explorados pelo capital, um exército de esfarrapados marchando para o catete e acabando de vez com a corrupção, instalando a liberdade finalmente nesse país. Imagine quando esse dia chegar. Camarada, a Paraíba é o estado mais importante atualmente.
E eu agradeço a sorte de poder estar aqui. É um tempo histórico. Daqui poderá sair uma guerra que irá mudar a face desse país. Ela é uma poeta, uma professora poeta, que tem todo um discurso sobre liberdade e amor. E, em um determinado momento, ela diz para um dos anarquistas, aquele que se seduz por ela, de que as armas garantem a liberdade, e ela diz: eu não vejo como armas podem garantir liberdade. Da Revolução? Acho que é inevitável. A mulher precisa votar. O povo precisa escolher livremente seus representantes. O que mais pode fazer? O mais é depor um rei para pôr outro. Mas eu gostaria mesmo era de arrancar essas mulheres estúpidas de casa e fazê-las entender que uma mulher tem os mesmos direitos que o homem e que o maior direito é a liberdade. A sociedade é um monstro, Rafael. Um leviatã. Me desculpe, mas eu não vejo como um fuzil pode me assegurar a liberdade. Isso é até irônico. Liberdade de matar ou morrer quando matar ou morrer é um golpe contra a própria liberdade. Amor e morte são duas coisas que não se misturam. Como pode construir alguém que só aprendeu a destruir? Como pode governar alguém que só aprendeu a matar? Liberdade não é um estado de alma, Naide. Liberdade é o bem-estar social. É não mandar e nem ser mandado. É o direito a uma educação, a moradia, a se alimentar bem. O povo precisa saber o que é essa revolução. E isso você pode ensinar na sua escola. Eu marchei e lutei armado pelo país. E por onde eu passei, eu só vi miséria. Crianças e famílias reduzidas a trastes, sem ter o que comer. Agora me diga, como é que vamos devolver a dignidade para esse povo, se não for pela força das armas? E se você pensar bem, verá que a guerra às vezes é um ato de amor. Eu encontrei a forma dramática que eu precisava para a Naide e comecei a mostrar o texto para as pessoas. A primeira pessoa que eu mandei o texto foi o Zé Joffre. E o Joffre elogiou e disse: agora se prepare. Então, estou eu com o texto na mão, quando menos espero, recebo a notícia de que Tezuka Yamazaki está produzindo um longa-metragem tendo a Naide como tema, cujo título do filme é Paraíba Mulher Macho. E eu entendi, naquele momento, que a peça não poderia ser montada ali. Ela precisava de um tempo, tanto para absorver o impacto e as discussões que o filme de Tezuka Yamazaki geraram, quanto também para que um momento fosse mais maduro. Até que Fernando Teixeira me pede esse texto. E eu, então, fico muito feliz, porque Teixeira, já era além de ser amigo, era um diretor que eu admirava bastante. Fernando, então, monta a Naide, com Ana Luísa Camino fazendo a Naide. Ana Luísa tinha isso que me encanta em atores e atrizes. Ana Luísa tinha um cabelo lindo, assim. Bom, não sou exatamente ligado à pessoa que mais se liga em cabelo, mas a beleza dela me chamava a atenção até pelo cabelo. E quando o Fernando me falou que Ana Camino ia fazer a Naide, eu pensei cá comigo, mas como é que a Ana vai fazer com aquele cabelo? Quando menos espero, encontro Ana com o cabelo à la Gassone. E é outra mulher. Então eu vejo, quando olho para ela, a Naide. Sei que você vai me perguntar isso, que você decidiu minha palavra. Responda. Bem. Quantos homens sonham? Não, Quantos? 50. É o quanto?
Para defender a vida do meu homem. Sabe que está Sei. tem plena consciência. Senhor! E, contracenando com ela, Roberto Cartacho, que compõe um João Dantas maravilhoso. Roberto, anos depois, ele dirigiu Anaíde, mas ele fez inicialmente como ator. Fernando Teixeira faz um espetáculo que era uma pancada no estômago. Um espetáculo que era, primeiro tinha um tempo de duração bastante longo, e era um espetáculo que lotava o Teatro Santa Rosa de cima a baixo, de quarta a domingo, durante 3 meses consecutivos em cartaz no Teatro Santa Rosa, e quando anunciado, então, a última semana, dava para fazer 2 sessões por dia. Estamos falando, então, de 1992. Eu assisti todos os espetáculos no Santa Rosa, todos os espetáculos, durante 3 meses, assisti em pé. Eu queria ver a reação do público, eu senti essa reação. Anaíde, até que enfim encontro. Alves, o que está acontecendo? Uma desgraça. A polícia invadiu a casa de vovô Branca, jogou papéis, botas, meu capuz, incendiou. Vamos sair daqui depressa. Uma multidão enfurecida procurando por vovô Branca para linchá-lo. Eu preciso contar. Já encontrei. Ele pegou dinheiro emprestado na redação do Diário da Paraíba e fugiu, deixou encarregado de procurar. Onde ele foi? A Recife, acho que foi nos bancos. Uma multidão com suas fotos e cartas pelo meio da rua, rindo e debochando. Cartas. Fotos. As confissões de amor suas e do Dr. Dantas se dois portas ao mundo. Eles eram envolvidos pelo espetáculo e eles devolviam essa energia que o espetáculo trazia com tanta vibração. Havia cenas... primeiro ato, Anaíde e João Dantas estão no quarto transando. E aí, o tema desta cena é sangue. Por quê? Porque aparece nos caderninhos que João Dantas e Anaíde escreviam, registrando as suas sensações eróticas. E lá eles registravam também poemas. Um dos poemas que chama muito a atenção é exatamente este, em que um fala para o outro. Em minhas veias circula um sangue de carniceiro, golfante, rubro, pulula na artéria prisioneiro, artéria que te estrangula, sangue mau de cangaceiro. Sangue venenoso, arroio quente, opalino, no teu sistema venoso golfeja. Dá-me, assassino, um banho infernal de gozo em teu visco viperino. Cerca de 8 anos antes, na mesma Paraíba que a Anaíde viveu, e ela deve ter testemunhado isto, né? Deve ter vivido isto no seu tempo, um estudante, Sadi, foi assassinado por um guarda da polícia militar, posto no meio de uma praça em que um monsenhor resolveu criar uma linha imaginária no meio da praça, é a praça que é hoje a Praça João Pessoa. Este monsenhor achou por bem que os rapazes e as moças não deviam se encontrar à luz do dia no centro da praça. E passou então essa linha imaginária, e para garantir que a ordem fosse cumprida, colocou lá um cabo de plantão armado para impedir que houvesse um avanço dessa linha imaginária. Foi quando então um rapaz chamado Sadi, que tinha sua namorada, Ágapa, estudava na outra escola, resolveu transgredir a ordem do monsenhor e atravessou a tal linha imaginária, a tal linha da decência, e, por faltar com a decência, levou um tiro do guarda e morreu. A morte de Sadi provoca um tumulto enorme na cidade, e algum tempo depois, Ágapa
se suicida. E na minha cabeça, outro drama de dimensões shakespearianas, um Romeu e Julieta, acontecendo na Paraíba. Que ódio. Que ódio. Até quando vai se matar impunemente nesse lugar? Eu vim pelo jardim público quando eu ouvi um tiro. Muita gente correu para ver o que era. E uma moça gritava desesperada. Porque um guarda que o Monsenhor mandou botar no jardim matou um rapaz que simplesmente queria se encontrar com a namorada. O Monsenhor, ele dividiu o jardim em dois lados. Um para os rapazes e um para as moças. Para impedir que os rapazes do liceu namorem com as moças da escola normal. Aí botou um guarda para garantir que ninguém passe para o outro lado. E todo mundo concorda com esse imbecil desse Monsenhor. Um rapaz morreu. Um rapaz morreu. Simplesmente porque um imbecil de Batinas resolveu zelar pela moral pública. Um rapaz cujo crime foi querer atravessar uma linha imaginária para se encontrar com a namorada. E quem moveu uma palha? Quem moveu uma palha para dizer não? Quem? Quem foi que protestou contra esse absurdo? Ninguém. Ninguém, João Dantas. Ninguém. Todos foram coniventes. Sim, Senhor. Estão de parabéns. Está de parabéns o Monsenhor. Está de parabéns a moral. Estão de parabéns as famílias que se beneficiam dessa linha da decência. E agora? Quem será o próximo? Que merda de lugar é esse? Eu fui a única voz que se levantou contra essa linha da decência. E ninguém teve ou tem coragem de condenar esse Monsenhor. Mas eu sou mulher. Um bicho menos importante do que uma vaca. O que é preciso fazer para se viver sem ameaça de morte em cada olhar? Eu não sei. Eu também me sinto ameaçada. Eles mataram esse rapaz. Amanhã pode ser a mim, ou a você, ou a qualquer um que não comungue com essa hipocrisia. E o que é que você vai fazer para desmascarar essa moral idiota? Para combater esse crime infame? Nesse momento, quando eu trago esta Anaíde sendo testemunha do assassinato de Sadi, eu trago para dentro da ação da peça um conflito interno de Anaíde.
esse conflito interno de Anaíde se estende para João Dantas, que, por sua vez, já vem se conflituando com João Pessoa, embora João Pessoa não apareça em cena em momento algum. Eu não podia fazer outra coisa. Um homem do meu caráter não podia escutar o insulto daqueles e não fazer nada. Eu tinha que matá-lo. Não havia outro caminho, compreende? É minha honra que estava em jogo. Depois ele queria me passar um diploma de covarde, vindo para Recife, expondo-se como se expôs, sabendo que eu estava aqui. Eu, a quem ele feriu, no que o homem tem de mais sagrado. E quando eu penso, a minha casa violada, no meu cofre arrombado, e o que é pior, as nossas cartas, nossos versos íntimos, as nossas noites expostas para o público da forma mais vil. Porcos imundos! Então, esses textos que têm uma certa... Eu não sei dizer o que seja isto, mas que tocam na sensibilidade coletiva, eles tendem a ter uma vida maior, mais longa, porque ele continua ainda a falar de um tempo, do tempo presente. Quando ela foi montada, ela tocou, ela mexeu tão profundamente, que Roberto Cartacho dizia que quem resgatou a história de Anaíde foi o texto Anaíde. Anaíde sou eu. Aquela mulher sou eu. Eu disse isso no programa da peça, escrevi isso. Que, aliás, não é nenhuma vontade minha, né? Nenhuma tirada minha. Né? Isso é um texto de Flaubert, quando ele publicou Madame Bovary. E Madame Bovary é uma dessas obras que chocam os conservadores do seu tempo. Acusado e perseguido, ele diz: Madame Bovary, c'est moi. Anaíde sou eu. A escravidão do amor a um só destino. A prosaica descendência. O meu espírito mal se continha em uma angústia infinda. Por fim, o manto da noite envolveu toda a terra. A escravidão do amor a um só destino. As telhas viram tudo, onde fluíram momentos de gozo intenso e volúpias indescritíveis. A escravidão do amor. Por quê? O coração humano é tão estreito para conter tanta saudade.